Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e estamos aqui para mais uma aula, mais um encontro, por meio desse meio, né, que vocês já conhecem, e vamos dar continuidade à aula anterior. Espero que todos sejam bem-vindos, tá? E vamos continuar falando de algumas ações corporais que fazem parte do dia a dia de muitos artistas. E hoje nós vamos dar continuidade falando dessas ações corporais. Na aula anterior, nós íamos falando sobre a dança coral, como a dança coral ela envolve, né, as pessoas têm o poder de envolver o público, de contagiar, de trabalhar as expressões corporais. E dentro do contexto da aula anterior, vamos continuar falando desses movimentos corporais. E hoje vamos falar sobre o contato, tá? E improvisação. Então, o que seria isso? Aí na imagem vocês estão vendo uma apresentação do coreógrafo Steve Paxton, de 1972. E nessa apresentação, vejam que o artista ele está aqui trabalhando com várias pessoas, que cada uma dessas pessoas desenvolvem uma consciência corporal, desenvolve um movimento corporal e como elas estão interligadas entre um ao outro. Então, para desenvolver o contato, improvisação, esse estilo de dança, é preciso alguns elementos. E aí eu trouxe para vocês, inclusive, o conceito. É uma dança criada pelo coreógrafo norte-americano Steve Paxton, como eu falei agora há pouco. E aí consiste na exploração de movimentos corporais, como o próprio nome diz, improvisados, através de princípios como o toque, aí como vocês estão vendo na imagem, as pessoas se tocando, a troca de peso, até porque eles têm que levantar um ao outro, e a partir desse contato, a partir desse movimento, eles vão desenvolvendo o quê? Uma consciência corporal. Esse estilo de dança é praticado em vários lugares, né, em vários países, por sinal, e através dos movimentos corporais, o artista ele consegue envolver as pessoas e consegue trabalhar, né, com todo o corpo. Então, aqui mais uma vez vocês estão vendo um contato, né, improvisação do artista. Veja que aqui eles conseguem trabalhar com vários músculos, né, alongamento, eles esticam, né, algumas partes do corpo e se tocam. Então veja que é uma dança que ela vem trazer várias expressões. A dança ela vem carregada, né, de vários significados, de várias informações. E seria interessante como o artista ele foi o pioneiro, né, nesse trabalho. Seria interessante nesse momento falarmos um pouco sobre ele, Steve Paxton, certo? Então, antes de falar um pouco dele, é interessante a gente comentar sobre algumas características que fazem parte dessa dança. Então, como vocês viram na imagem, as pessoas que praticam essa dança dependem um do outro, né? Ou seja, é praticado entre duas pessoas ou mais especificamente duas pessoas. E elas precisam estar em contato uma com a outra. Esse contato, eles precisam estar ligados, né? Como eu disse agora há pouco, eles acabam dividindo o peso do corpo, então veja que tem que ter uma boa preparação física, tem que ter uma consciência corporal para poder praticar. O contato e a improvisação acontece tradicionalmente em uma jam, que é
um movimento artístico. Então, diversas pessoas se reúnem para dançar. Geralmente, quando a pessoa, para praticar o contato e a improvisação, tem que ter como eu disse agora há pouco, toda uma consciência e, acima de tudo, uma preparação física. Por quê? Porque em algumas vezes, você cai, né, tem que levantar, rolar no chão. Então, uma pessoa que não tenha um corpo, né, com uma certa preparação física, realmente fica difícil de praticar. Então, aqui vocês estão vendo a foto do artista e a partir de agora vamos falar um pouquinho sobre a vida desse artista que foi tão importante para ele, que foi um dos pioneiros, né, para esse estilo de dança. E veja só, o Steve Paxton nasceu nos Estados Unidos em 1939. E aí ele trouxe dos Estados Unidos, ele trouxe para outros países esse estilo de dança. E é interessante porque o artista, ele não como eu disse, que ele tinha que ter uma certa preparação física, né? Então ele já praticava outras modalidades, ele já tinha um certo conhecimento de alguns elementos da dança. E aí ele foi ginasta. Então, para você praticar esse estilo de dança, né, o contato e improvisação, então realmente tem que ter esse físico preparado. Praticou também o Aikido, né, Aikido, que é um estilo de dança também, balé, e teve uma trajetória, ou seja, ele se especializou em uma dança moderna, né? Porque o contato, a improvisação, esse estilo de dança, ele vem de uma certa forma fugir do tradicional que a gente conhece. Então, a partir desses elementos, a partir dessas características e desse contexto, o que é que a gente percebe? Que todas essas experiências do artista contribuíram para que ele desenvolvesse esse estilo de dança e passasse para outras pessoas. Por quê? O artista, para poder ele passar a influenciar outras pessoas a praticarem, é preciso que ele seja um amante das danças, ele seja apaixonado pela dança, porque para você poder apaixonar outras pessoas por aquilo, você precisa amar, né, para poder passar para outras pessoas. E foi basicamente assim que o artista começou, o Steve Paxton começou a influenciar outras pessoas, tá? Ele, pelo fato de ser um amante da dança e ter essa preparação física, ele se interessava pelo movimento cotidiano, ou seja, as expressões corporais do dia a dia. E aí, a partir disso, ele desenvolveu uma forma de dançar que qualquer pessoa pudesse praticar, né? Quando eu digo qualquer pessoa, no sentido de que você tivesse interesse, então isso seja uma criança, um adulto, uma pessoa de meia idade, uma pessoa jovem, uma pessoa que esteja, por exemplo, um pouco acima do peso, porque aí você vai começar a se descobrir, você começa a conhecer as limitações do seu próprio corpo e ali você vai adquirindo toda uma consciência corporal, tá? Então, primeiro, o artista, ele passou a questionar, né, fazendo algumas perguntas, como: onde nasce o movimento no corpo? Onde nasce o movimento no corpo, né? Então, percebam que cada pessoa sabe o seu limite, sabe onde o seu movimento, até onde ele deve ir. Outra pergunta que ele fazia: como o movimento acontece? De que forma? Como o corpo funciona? Então, cada pessoa tem sua consciência corporal e sabe como funciona cada parte do seu corpo, você vai se descobrindo. Então, para ele estudar a dança, foi um modo de responder a essas perguntas
E daí ele escolheu, né, a dança como profissão e passou influenciando, né, outras pessoas a praticarem. Então, galerinha, nós chegamos ao final de mais uma aula. Esse assunto é um pouco curto, porém a gente vai ter outras aulas. Eu estou indo por parte, explicando por parte, para vocês conhecerem vários elementos e várias expressões corporais e até mesmo vocês irem se conhecendo, né? Até onde o seu corpo ele consegue, né, atingir um certo esforço. E daí você vai tomando um gosto e praticando, porque a arte ela é exatamente isso, é você conhecer, você ir além da sua imaginação, além do que você consegue. Então, eu quero desejar boa sorte a todos e até a próxima.